Meus amigos, tem uma coisa importante aqui pra gente discutir. Uma coisa muito, muito importante. Cara, eu vou te falar, eu já te contei, né? Eu gosto de deixar muito claro isso. Que quando eu tive física, eu tive um outro professor de respeito, assim, um cara que era bom, mas no final das contas, quando eu amadureci, eu fiquei muito magoado com o todo, porque eu percebi que na maioria dos casos o cara chegava lá e jogava uma coisa já pronta na minha frente, sem me fazer refletir sobre o assunto. E aí a coisa começa a beirar mágica, né? Quando tu não entende a origem das coisas, tu não acredita naquilo. É uma coisa que diz, o homem foi à lua. Foi à lua, caralho, parece que ele consegue ir na lua. Né? O leigo que ele não entende de engenharia, de física, de matemática, para ele é mais fácil de acreditar que é teoria da conspiração do que ele de fato enxergar as obviedades que fez o homem chegar à lua. Então olha só, eu não queria, cara, que tu passasse pelo mesmo. Eu te mostrei a ideia de energia cinética e a origem dessa ideia, que toda a ideia de energia vem do trabalho de uma força, né? Força, distância vezes o cosseno do ângulo. Força vezes deslocamento, na verdade, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Daí surgiu a ideia de energia cinética, surgiu a ideia de energia potencial gravitacional e surgiu a ideia de energia potencial elástica. Lembrando que a ideia de energia potencial elástica precisou da lei de Hooke, da força elástica. Também não custa, né, lembrar que para eu poder chegar a essa forma de energia potencial elástica, eu tive que fazer o gráfico da força versus deslocamento e tive que calcular a área do gráfico, né, porque a área do gráfico é o trabalho. Então, trabalho é igual a área, quando a força é variável. E eu lembro ainda que meu professor me mostrou o teorema de energia cinética. Esse eu lembro que ele mostrou ainda no ensino médio. Mas os outros teoremas de energia não foram mostrados. Não foram mostrados e, por sorte, não me pediram alguma coisa relacionada aos teoremas de energia. Eu tinha um pouco de bom senso. Então, tu vê, quando tinha um sistema conservativo, quando tinha um sistema conservativo, o nome já diz, né? A energia está se conservando. Então eu escrevia que a energia mecânica inicial era igual à energia mecânica final. Claro que estou supondo que vocês lembram que a energia mecânica é a cinética mais as potenciais. E essas potenciais podem ser elástica ou gravitacional. Quando eu tinha um sistema que perdia energia, sistemas dissipativos, eu também não ficava chateado, porque eu escrevia usando o bom senso. Energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica final. Eu pensava, na minha carteira, se tem dinheiro e eu perdi uma parte, o que sobrou, eu sei. O que eu tenho de dinheiro menos o quanto eu perdi é o que me sobrou. Então, para mim, isso fazia muito sentido. E com isso eu me virava bem. Tinha uma matemática básica razoável, tinha uma pitadinha de física, então eu me virava bem, eu achava que eu estava bem. E passei bem no vestibular, deu tudo certo. Aí depois o cara vai estudar física um pouco melhor, e o cara vai lembrando das aulas e, o cara não me contou isso, o cara não me falou aquele outro. E eu queria te contar a verdade. A tua apostila nessa parte, ela foi um pouco cruel, ela foi tão resumida, mas tão resumida, que dá para dizer até que ela contou umas mentirinhas ali no meio. Então eu queria, para a gente deixar a página 21 mais honesta, eu queria deduzir umas coisas aqui para ti, eu queria discutir uns detalhes aqui contigo. Então vamos lá. Teoremas que envolvem trabalho e energia. O primeiro teorema que vale a pena a gente discutir é o seguinte, ó. Imagina um objeto que já tinha uma certa energia cinética, ele já tinha uma certa velocidade, V0. Aí começa a atuar uma força resultante nesse cara durante uma certa distância, e depois de ter sido empurrado, esse cara já está com uma nova velocidade. Adquiriu uma velocidade maior. Se nós sabemos o valor da força, o valor da massa, o valor das velocidades, o valor da distância, uma equação que sem dúvida nós poderíamos aplicar é a equação de Torricelli. Lembra? Cinemática, vimos rapidinho essa equação, que foi oriunda de outras duas, né? Essa equação Torricelli
da equação horária da posição e da equação horária da velocidade. Isola numa, substitui na outra, faz um algebrismo, nasceu a equação Torricelli. Essa aqui nasceu da ideia de aceleração, e essa aqui nasceu da propriedade do gráfico velocidade versus tempo. Se a gente calcula a área, a gente obtém a distância percorrida. Só para te lembrar onde é que veio cada uma delas, né? Cada uma delas veio de uma ideia boa, uma ideia honesta. Então são equações que tu pode apostar a tua vida nelas. Se bem aplicadas, né? Tu aceita que nessa equação aí, a equação de Torricelli, eu posso multiplicar ambos os lados da equação por m? Tem uma igualdade, aí eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por m. Vai continuar igual, né? Eu tinha dificuldade enorme de aceitar isso na ideia de vocês. Quando o professor via com essa, multiplica ambos os lados por... Eu pensava, multiplica por zero e vai embora, animal. Eu não admitia essa ideia, né, de que se existe uma igualdade na minha frente, eu posso multiplicar ambos os lados pelo mesmo número e vai continuar igual. Tu vê como a minha matemática básica era prejudicada na tua idade, apesar de tirar 10. Tu vê, eu não sabia porra nenhuma, mas eu achava que eu sabia. Eu vou multiplicar ambos os lados da equação por m e vou dividir por 2, porque eu tenho esse direito matemático. Se depois tu não entende essa passagem, seria legal tu me questionar em outro momento sobre essa passagem, para a gente melhorar a tua matemática. Eu tenho o direito de pegar qualquer igualdade nesta vida e multiplicar pelo número que me vier na mente, na esquerda e na direita. Se era uma igualdade, vai continuar uma igualdade, é claro. Ué, mas o que é mv ao quadrado sobre 2? Energia cinética, já que aquela é na velocidade final, isso é energia cinética final. O que é mv ao quadrado sobre 2? É energia cinética. Só que já que V0 é energia inicial, aquilo é energia cinética inicial. E vocês lembram que a aceleração vezes massa, de acordo com a segunda lei de Newton, é força resultante? Então eu tenho o direito de trocar 2 dividido por 2 dá 1, né? Eu tenho o direito de trocar A vezes M por força resultante, né? Eu tenho o direito de fazer isso. Então eu vou escrever primeiro assim, ó. M vezes A, para ficar bonitinho, né? Vezes delta D. Só troquei a posição. E como M vezes A é força resultante, só que nós vimos aqui no começo da brincadeira que o trabalho de uma força é força vezes distância. Então, se eu estou usando a força resultante, é porque é o trabalho da força resultante. Então, tu vê, a força vezes distância é o trabalho da força resultante. E olha o que essa equação está me dizendo. Está me dizendo que a energia cinética final que o cara adquire é igual à energia cinética inicial que ele tinha, mais o trabalho da força resultante. Claro, se a força resultante acrescentou energia, né? A energia final é o que eu tinha, mais o que eu ganhei. Como é lógica essa equação? Mais passa para o lado de lá menos. A energia cinética final menos a energia cinética inicial é o trabalho da força resultante. O que é energia final menos energia inicial? Quando a gente pega a coisa no fim e subtrai da coisa no início. Variação. Para ficar bonito, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Esse é o primeiro teorema que eu tenho para te mostrar. Teorema da energia cinética. Teorema da energia cinética. Ele é popularmente conhecido como TEC. Teorema da energia cinética. Na faculdade ele vai receber um novo nome, tá? Eu gosto de falar isso para quem for parte das exatas, depois não ficar me maldizendo lá na faculdade. Na faculdade nós chamaremos essa coisa de outro nome. Aqui no ensino médio é chamado de Teorema da energia cinética. Esse teorema eu lembro que eu ganhei, que a maioria dos colegas, né, dos jovens é ensinado através desse teorema. Só que os outros teoremas, que realmente são menos utilizados, que aparecem menos no vestibular, eu acho que são eles que são perigosos. Então a gente deveria dar uma atenção especial aos outros teoremas que surgirão, que a tua apostila não trouxe. Pelo contrário, ela traz de um jeito que pode até te confundir. Eu te confesso que o que a tua apostila te trouxe de teoremas, eu substituiria por isso, ó. Por isso e por isso. E aí tu não vai te
Isso mata um monte de questão, isso aí. Mas agora tem um detalhe importante, meus amigos, prestem atenção. Imagine que eu tenho um corpo numa certa altura. E eu fui lá e fiz forças nesse corpo e esse corpo passou para uma nova altura. Ele tinha uma altura inicial, H0, e foi para uma nova altura final, H. E eu quero saber qual foi o trabalho das forças conservativas atuando nele. Se esse corpo foi deslocado da maneira como eu representei no quadro, e se não existe mola nenhuma atuando nele, qual será a força conservativa que atuou nesse corpo? A potencial, qual delas? Potencial elástico ou potencial gravitacional? Sim, foi a força-peso. Foi a força-peso que atuou nesse objeto. Eu quero saber qual é o trabalho dessa força-peso. Perfeito. Se eu fosse fazer o trabalho da força-peso, é a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Eu adorei a ideia da colega. Achei ótima, faz todo sentido. O trabalho é a diferença da energia. Afinal, quando eu deduzi para ti energia potencial gravitacional, eu estava calculando, na verdade, era o trabalho da força-peso. Então a ideia da colega é nobre. Só tem um pequeno detalhe. Já que o objeto desceu e a força foi para baixo, o trabalho da força-peso tem que dar um resultado, se fosse para cima, negativo. Porque aí a força foi para baixo, o deslocamento foi para cima. Aí dá um cosseno de 180 que dá negativo. Mas quando a coisa vai para baixo, a força-peso atua vertical para baixo. O trabalho dela deveria ser um resultado positivo. Eu sei que esse cara aqui dá um resultado positivo. Mas olhem para a parte final da equação. Energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial. Tu concorda que essa subtração é um número menor menos um número maior? E quer dizer que o lado direito vai dar negativo. O número positivo pode ser igual ao número negativo? Tem alguma coisa errada. Tu vê, se tu quiser calcular o trabalho de forças conservativas, trabalho das forças, não é força resultante, meu amigo, trabalho das forças conservativas. Só existem duas por enquanto na nossa vida. Potencial, a força gravitacional, né? Força gravitacional e elástica. Força gravitacional e elástica. Se eu quiser calcular o trabalho das forças conservativas, meus queridos, não adianta tu fazer energia final menos a inicial, porque vai dar com o sinal errado. Portanto, deveria ser menos a variação das energias potenciais para poder dar certo. O trabalho das forças conservativas é igual a menos a variação da energia potencial. Ah, mas é claro, pô. Quando a energia potencial aumenta, o trabalho da força-peso é negativo. Quando a energia potencial gravitacional diminui, o trabalho da força-peso é positivo. Para que esses sinais fechem, só se eu botar o menos na frente. Eu me perturbei com aquele menos quando eu era jovem. Que merda é aquela? Por que menos, pô? O trabalho é a variação da energia na minha cabeça. Eu demorei a aceitar aquele menos. Mas é um menos bem óbvio. O cara desceu, a energia potencial diminuiu, final menos inicial, número negativo. Mas o trabalho da força-peso foi motor, foi positivo. Os sinais têm que ser diferentes. Para eu poder igualar isso na equação, tem que aparecer o menos ali. Tem que aparecer o menos. Quer dizer que se te perguntarem qual é o trabalho da força-peso, tu pode usar esse teorema para calcular o trabalho da força-peso, fazendo energia final menos inicial e cuidado com o sinal. Se te perguntarem qual é o trabalho da força elástica, pode-se calcular ele por essa fórmula. Se te perguntarem qual é o trabalho da força-peso e da força elástica, aquela fórmula pode te ajudar. Não que tu não pudesse resolver isso com a ideia óbvia de que trabalho
ali, tu vai te complicar em algum momento. A tua apostila não te trouxe essa equação, pelo que eu me lembro. A tua apostila não traz essa equação. Ela traz equações, inclusive, que eu nunca vi em nenhum livro. Não que as equações não fossem funcionar. As equações da apostila funcionam. Só que elas não trazem uma solução para o problema, elas não ajudarão o aluno a resolver uma questão mais elaborada de física. Mas peraí. Força resultante. O que significa isso? Não é a soma de todas as forças? Forças conservativas. É só aquelas que conservam energia. Eu citei as duas de agora. Elástica e potencial gravitacional. Tu aceita que dentro das forças resultantes devem haver forças conservativas e não conservativas? Se a resultante é a soma de todas as forças, o trabalho da força resultante deve ter dentro desse trabalho o trabalho das forças conservativas e o trabalho das forças... Obrigado. Só queria ver se tinha alguém no meu embalo ali. Faz sentido, cara? Eu não estou te dizendo que sempre vai ter forças conservativas e não conservativas. Eu estou te dizendo que se existirem conservativas e não conservativas, elas somadas, o trabalho delas tem que ser o trabalho da resultante. Afinal, a resultante é a soma de todas as forças. Se tu aceita esta ideia, eu posso trazer o último teorema de trabalho e energia que nós temos para o ensino médio. Último teorema, então, para finalizar essa parte de trabalhos e energias, seria o seguinte. Eu quero um teorema que me permita calcular o trabalho das forças não conservativas. Trabalho das forças não conservativas. Trabalho das forças... peraí. Eu já sei por aquela equação bem lógica que o trabalho das forças não conservativas, mais passar para lá menos, é o trabalho da força resultante menos o trabalho das forças conservativas. Se eu tenho o trabalho de todas as forças e tiro o trabalho das que conservam energia, só sobra o trabalho das que não conservam. Trabalho das forças não conservativas, trabalho da força resultante. Está aqui o meu teorema. Diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, honestamente deduzida a partir da equação de Torricelli. Menos o trabalho das forças conservativas é menos a variação da energia potencial. Então, menos a variação da energia potencial. E menos com menos... mas o trabalho das forças não conservativas, por exemplo, o que, professor? Força não conservativa, o atrito, né? O atrito é o nosso maior nome. É a variação da energia cinética, menos com menos, mais a variação da energia potencial. Mas como energia cinética e energia potencial são chamadas de energias mecânicas, a gente vai dizer que o trabalho das forças não conservativas é a variação da energia mecânica. Lembrando que energia mecânica é a cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. Aí sim, se tu tem na tua vida 3 teoremas de trabalho e energia para te ajudar, dificilmente vai ficar na mão em alguma questão de física envolvendo energia. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. O trabalho das forças conservativas é o oposto da variação das energias potenciais. Potencial gravitacional, potencial elástico. E o trabalho das forças não conservativas é a variação de todas as energias, da energia mecânica. Esse teorema ele pode ser substituído assim, ó. Energia mecânica inicial menos as perdas é energia mecânica final. Fica tão óbvio isso aqui, né, cara? Isso aqui é tão óbvio que dá vontade de nunca usar esse teorema maluco. A energia que eu tenho, menos que eu perdi, é a energia que eu fiquei. E essas perdas vai ser o trabalho das forças não conservativas. Isso que é a perda. Muito bem.
vai dar negativo, tá? O trabalho das forças não conservativas, tá? Por isso que pode te confundir com essas duas equações que são a mesma coisa disfarçada. Muito bem, agora eu tô com consciência tranquila. Agora eu peguei o teu material que estava muito resumido, com equações que eu nunca tinha visto aparecer em material. Não que sejam equações falsas, mas são equações que não vão te trazer uma solução para um problema mais elaborado. E agora nós trocamos aquelas equações todas, a apostila, por 3 equações de teorema. De energia, trabalho e energia. Aí nós temos que exercitar, né, para ver se a gente realmente está se dando bem nessa brincadeira. Temos que fazer uns exercícios para ver se a gente entendeu onde é que a gente vai aplicar esses malditos teoremas.